Louvor, então, pra gente estar escutando. Canção que me libertou. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Oi, tá lindo, filho. Continua. Sou filho. Lembra que tu é meu ajudante hoje na célula. Oi. Eu não sou mais escravo do medo. Tá lindo, filho. A mãe vai começar a célula agora. Sou filho. Então, pessoal, vamos todos fechar os nossos olhos, fazer uma oração. Senhor Jesus, na tua presença, Pai, eu me coloco para te agradecer, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que está aqui presente, Senhor. Te agradeço pela vida da Carol, Senhor, da Luana, Senhor, da Lucinéia, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que ainda vão entrar, Senhor, e te peço, Senhor, conduz, Senhor, essa célula, Pai. Que não seja, Senhor, a minha voz, Pai, mas que seja a tua palavra, Senhor, guiando, Senhor, aqui. Guarda, Senhor, a vida de cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, dando continuidade da célula. Deixa eu só baixar aqui. Dando continuidade da célula da semana passada, nós vamos falar então sobre medo e insegurança. Então, o que é o medo? Só vamos retomar. O medo, então, é um sentimento que ele nos ajuda, então, né? Ele não é um sentimento totalmente ruim, nos impede de a gente fazer várias bobagens, tipo atravessar a rua, se jogar de um prédio, mas o medo também, ele nos impede de fazer, de nos já chegar a Deus, ele nos impede de fazer várias outras coisas. Vamos ler então em Gênesis 1:26. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:26: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se aparecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, Deus nos criou para dominarmos, para governarmos essa terra. E o medo, ele acaba nos impedindo de dominar. O medo, como a gente já falou na célula passada, além de impedir a gente dominar, ele impede a gente de fazer coisas, ele nos afasta de Deus. E onde é que surgiu o medo? O medo, como a gente já falou, ele surgiu do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o medo veio em nós, porque até então não existia o medo. E como podemos dominar? Hoje, na nossa vida, como nós podemos dominar? Somente pela fé. Só conseguimos dominar pela fé. Então, como eu estava falando, né? Quando o homem pecou, ele abriu uma brecha para o pecado, e o pecado gera medo e insegurança. Na verdade, o pecado ele gera culpa, e a culpa nos afasta de Deus. Essa é a verdade. Hoje, uma pergunta que eu faço para vocês: em quem temos depositado a nossa fé? Nós temos depositado a nossa fé em quem? No emprego que nós temos, nos amigos, no governo. Aonde estamos depositando a nossa fé? Isso é muito importante, nós todos os dias a gente se perguntar: onde está depositada a nossa fé? E outra pergunta que eu quero falar para vocês: como nós podemos se sentir mais seguros? Onde pode vir a nossa segurança? Vamos abrir então o Salmo 127, vou ler com vocês. A minha tradução pode estar um pouquinho diferente se vocês lerem a Bíblia de vocês, porque a minha é na linguagem de hoje. A palavra em Salmos 127, 1 fala assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão,
levantar cedo e deitar tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ou seja, não adianta você trabalhar, você loquear, se você não confiar em Deus. Então, em quem você tem depositado a sua confiança? A gente viu aqui que não adianta, a gente pode trabalhar. Isso eu falo por experiência própria. Eu tava trabalhando feito uma louca e não tava tendo o retorno que eu queria. Eu tava bem pelo contrário, eu tava trabalhando, mas eu não tava tendo tempo para Deus. E como fala aqui, não adianta trabalhar se Deus não te garantiu o sustento. Continua pintando aí, filho. Então, a nossa segurança tem que vir de Deus. Deus é o único que pode nos fazer seguro. Em Salmos 91, ele fala que 1000 vão cair à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não vamos ser atingidos. Então, quando colocamos a nossa confiança em Deus, todas as coisas dão certo. Como Deus faz isso na nossa vida? Como que a gente pode fazer com que a gente se sinta mais confiante? Como é que eu posso fazer isso? Fé. E é uma fé que não vai surgir do nada, é uma fé que vai sendo trabalhada no dia a dia. Todos os dias Deus vai trabalhando um pouquinho contigo, modificando o teu caráter. Todos os dias Deus vai trabalhando um pouquinho, vai fazendo mudanças. E a pergunta que eu deixo hoje, quero falar para vocês é o quanto vocês estão aceitando essa mudança. O quanto vocês estão se posicionando na presença de Deus e realmente, como eu falei na célula passada, entregando o problema para Deus. Não fica naquele, eu entrego, eu pego, eu entrego para Deus, mas eu quero ele de volta, porque eu penso que Deus não vai resolver. Confiança é você entregar o problema para Deus e acreditar que independente da situação, Deus vai resolver. Como Deus então faz em sua vida? Ele trabalha o nosso caráter, ele muda algo, basta a gente querer se posicionar. Olha meu ajudante. Vem cá, ajudante. Ele é ajudante da mamãe, ele tá ajudando. Diz que você tá ajudando, filho. Você tá ajudando a mamãe? Muito bem, muito obrigada. Então, como a gente faz pra gente aumentar a nossa fé? Conversando cada vez mais com Deus, buscando a vontade de Deus, lendo a Bíblia, frequentando a casa de Deus. É bem importante a gente ter esse tempinho para frequentar a casa de Deus. Se posicionando, não, eu vou ir para a igreja, nem que seja uma vez por mês, eu vou ir buscar Deus. Em Colossenses 2, 13 e 15, tu me ajuda a achar aqui? Ajuda a mamãe a achar. Ajuda. Isso. Opa, passando. Muito bem, muito obrigada. Aqui. Eu vou ler aqui com vocês. A palavra diz: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida, com todos os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele terminou todos os nossos pecados. Ou seja, não temos mais pecados. Não que nós não temos mais pecados. Na verdade, a gente sempre peca, a gente sempre tem que pedir perdão, mas ele pagou o preço pelo nosso pecado. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile da vitória. Ou seja, lá na cruz, Deus perdoou os nossos pecados para que a gente pudesse governar. Para que a gente pudesse ser, como eu sempre falo, tudo que a gente nasceu para ser. Como você tem vivenciado o que Deus nos garante em Romanos 8:28? Romanos 8:28 é um versículo que eu já sei até de cor, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo vai cooperar para o seu bem quando você servir a Deus, quando você colocar a sua confiança em Deus. A pergunta então é: em quem você realmente está colocando a sua confiança? É em Deus? É no seu trabalho? É no seu líder? É no seu pastor? Não mexe, filho. Não pode mexer, meu ajudante. Não pode mexer, tá bom? Presta atenção ali. Samurais.
Peraí. Quando tivermos problemas, aflições, medo... Somos nós. Somos nós, filha. A gente tá apresentando a célula. Tu tá me ajudando, olha ali, ó. As tias estão assistindo nós, ó. Tu viu que bênção? Porque ela tá ali. Tu viu? É a irmã da Dinda, filho. Tu viu que bênção? Ó. Quem é esse? É a Luana. É a filha da Dinda, olha ali, ó. Tu viu? Essa. É a Luana. Ó, agora me ajuda. Essa. Tá, é a Luana, ó. Me ajuda aqui, ó. Por favor, meu ajudante. Essa. É. Ó. Essa aí, ó. É a Luana, filho. Me ajuda, por favor. Segura assim pra mim, por favor. Obrigada. Oh, essa. É a Luana, filha da Dinda Ana. A Dinda Ana já tem uma filha grande. Ele acha que a Dinda dele só tem um filho. Voltando aqui, então, em Romanos 8:28, mesmo quando a gente tiver medos, angústias, aflições, a gente tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só não pode riscar esse aqui. Esse você não pode riscar, tá bom? Mãe, só porque eu não vou riscar. Por quê? Porque tu é obediente? É porque... Esse também não pode riscar. É, ele não vai riscar porque ele é muito obediente, gente. Você sabia disso? Pega lá seu livro para riscar. Todas as coisas, então, cooperam para o bem. Então, mesmo quando a gente tiver um problema que a gente acha que Deus não tá ali, a gente tem que lembrar que todas as situações, quando Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera. Até se uma coisa der errado, aquilo tá cooperando pro teu bem. Outro versículo... Oi. Não. Pois a mãe tem que te limpar. Não, Deus. Não, risca a cara, filho. Ele tá fazendo bigode, gente. Pode fazer. Ficou lindo, filho. Tá lindo. Aqui? Vamos ler, então, um versículo. Na verdade, esse é bem compridinho. É Mateus 14, 22, 32. Tá lindo, filho. Tá lindo. Não vamos nem se preocupar. Tá pintando a mamãe também? Não, pinta a Bíblia da mamãe. Essa não pode. Essa não pode. Mãe, Tá. fazer uma bolinha bem Faz uma bolinha bem pequenininha. Obrigada. Agora deixa eu continuar. Obrigada. Mãe. Obrigada. Então, em Mateus ali 14, do 22 ao 32, conta a história que Jesus, né, então foi ao monte orar. Enquanto ele foi ao monte, o barco onde estava Pedro, se não me engano, estava João também, se afastou e foi pra longe. Oi. Nisso, os discípulos já estavam dormindo e como o barco estava longe, Jesus andou sobre as águas. Quando eles viram Jesus, eles se assustaram, eles acharam que era um fantasma. E aí Jesus gritou, não temas, não tenha medo, sou eu. E aí Pedro disse, Jesus, se és tu, deixa que eu vá até você. E Pedro saiu, eu imagino a situação, eu sei nadar. Então eu imagino que Pedro era pescador. Pedro, Tadeu, já fez de bolinha. Pedro também sabia nadar. Então, afogado ele não morreria. Porque a pessoa sabe nadar, sabe boiar melhor ainda, né? Ele saiu do barco e foi caminhando. Quando ele, a Bíblia fala que quando vem um vento forte, Pedro desviou o olhar de Jesus e tu começou a afundar. O que acontece? O que eu quero pedir para vocês? Quantos problemas tem feito vocês desviarem o olhar de Jesus? O que tem feito vocês desviarem o olhar de Jesus? Não, no computador da mãe, não. Não pode, na folha também, não. Vai lá brincar, ó, lá no teu caderno. Você quer que eu pegue o seu caderno? Quero trabalhar com você. Tá, pode trabalhar comigo, mas essa folha, aqui o computador, isso aqui tu não pode. Não pode. Obrigada por ser obediente. Obrigada. Quais são os problemas, as aflições que têm feito vocês desviarem o olhar de Jesus? Desfocarem a fé de vocês. E o que me chamou também a atenção ontem, enquanto eu estava estudando, é que Pedro achou que Jesus estava longe, porque ele gritou. E quando tu grita com uma pessoa, a pessoa tá longe. Então tu... Não pode pintar. Olha aqui a Bíblia da mamãe. Quando tu grita com uma pessoa, é porque ela tá longe. Então, na concepção de Pedro, Jesus estava longe.
Mas Jesus não estava longe, Jesus estava pertinho. Tanto que quando ele gritou, Jesus já estendeu a mão para ele. Ele estendeu, então, para tu estender a mão para uma pessoa e pegar na mão da pessoa, significa que tu tá perto. E o que Jesus disse? A primeira coisa que Jesus falou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" Ou seja, toda vez que a gente duvidar em nosso coração, que a dúvida, o medo, a insegurança, as incertezas da vida nos afastam de Deus. Então, por mais, digamos, que seja grande o seu problema, nunca duvide que Deus, ele é fiel para cumprir. Hoje eu falava com uma discípula que eu acredito em milagres poderosos. Porque, gente, se Deus abriu o mar vermelho, Jesus ressuscitou um morto que fazia 3 dias que estava morto, o que é os nossos problemas para Deus? É só ele fazer assim que ele resolve. Mas basta a gente acreditar e confiar. E o quanto a gente está confiando. Medo e insegurança não andam junto. Para, filho, não ando junto com fé e confiança. O quanto você tem confiado em Jesus. Não escreve no computador da mãe. Mãe? O quanto você tem confiado em Jesus. O quanto, como anda a sua fé em Deus. O quanto você tem conversado, o quanto você tem tirado tempo. Toda semana eu posto versículos para o pessoal da célula e lendo quanto tempo da sua semana você tem tirado para buscar a Deus. O que eu percebo? Quanto mais eu busco a Deus, mais próximo eu fico dele, mais Deus me abençoa e abençoa as pessoas que estão ao meu redor. Para, filho. Davi. Vai estragar a caneta, meu filho? Eu vi. Ganhei uma pintinha no nariz aqui. Então, qual é o tamanho da sua fé? Como anda a sua confiança em você? Como você está com... Qual é o seu nível de confiança em você nas situações que você está passando, meu filho? Mãe. Por favor, se comporta, senão eu vou ter que te levar lá para sua Dinda. Se comporta, por favor. Obrigada. Olha, tá todo mundo te olhando. Se comporta. Você é meu ajudante, lembra? Lembrou? Mãe! Eu tenho que ensinar teu olho para você chegar. Não precisa enxergar. A mãe tá enxergando super bem, ó. Tá todo mundo te enxergando ali, ó. Tá todo mundo vendo que você tá me ajudando. Mas eu não tô enxergando. Ó, olha ali, ó. Tu viu que tá estragando a pontinha, ó? Não pode fazer assim que estraga a ponta. Olha aí, tu viu? Não. Então tá. Vamos pôr um desenho? Só um minutinho, gente, que já damos continuidade aqui. Ainda bem que vocês, todo mundo tem filho, então sabe como é que é a função. Então, por quê? Qual é os ventos, então, que está te abalando a sua fé? Peça pra Deus. Deus, é o vento da dívida, é o vento do um casamento, de um relacionamento, é um problema familiar, é uma doença. Não olhe pro problema, olhe pra Deus. Senão eu vou desenhar isso. Desenha no caderno, pega o caderno. Põe o controle aqui, ó. Deixa eu pegar o caderno, com licença. Não pode aumentar? Aqui, ó. Aumenta, por favor. Senta na tua mesinha pra escrever, então. Senta lá, por favor. Então, hoje eu peço para vocês que não deixem os medos, as inseguranças afastarem vocês do amor de Deus. Tem um versículo que diz que nada, nem a dor, nem a angústia, pode nos afastar do amor de Deus. Então, não deixe que nada nos afaste do amor de Deus. Quando você tiver um problema, olhe sempre para Deus. E lembre que o mesmo Deus que agiu no Antigo, no Velho Testamento, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. A palavra de Deus diz que ele não é filho de homem para que minta. Então, se Deus falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Eu acho que quanto mais a adversidade a gente passar, eu vi na igreja que quanto mais a adversidade a gente passa, melhor é o nosso testemunho. Porque a gente vai conseguir dizer, olha, eu passei por isso, mas Deus me sustentou. Deus me abençoou. Quero já deixar até meu testemunho.
que todo mundo sabe que eu tava trabalhando numa cooperativa e eu tava trabalhando feito louca. E aí chegou lá pelo dia 20 de um mês, agora eu não sei se foi setembro ou agosto, que a minha geladeira tava vazia. Daí minha mãe veio me visitar, ela disse, essa geladeira vazia. Aí eu disfarcei, né? E hoje é dia 25 e se eu abrir minha geladeira ela tá cheia. Mas eu me posicionei. Eu decidi buscar a presença de Deus, eu decidi confiar em Deus. Eu decidi confiar em Deus e deixar que Deus supra as minhas necessidades. É fácil? Não, não é fácil, mas é uma posição. Eu me posicionei e eu percebi que depois que eu me posicionei, que eu me voltei para Deus, que eu comecei a frequentar os cultos, que eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ler mais, ouvir mais louvor, a minha vida mudou, porque eu decidi me posicionar. Então hoje decida se posicionar, decida ter uma mudança de vida. Peça para Deus, Deus, tira de mim o que te impede, que me impede de me achegar até ti. Eu vou pôr uma música para vocês ouvirem e já quero deixar o meu convite a quem quiser, enfim, participar da célula presencial, fiquem à vontade. Ela é online e presencial, porque temos pessoas de outras cidades, mas quem estiver em Caxias e quiser ela presencial, eu acho bem importante o presencial, porque tu tem mais comunhão, tu consegue ter uma... no final a gente consegue comer uns comes e bebes. Então sintam-se todos convidados a virem presencial. E se você tiver criança, traga, porque a gente juntos cria rede e fica tudo certo. Tudo certo, a gente pode eles brincar num quarto, eles agitam um pouco, mas não tem problema. Eu vou então botar um louvor. Fala, meu amor. Sabe o que eu quero? O quê? Eu quero... Peço que vocês escutem esse louvor. Vou até colocar de novo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Exalte ao Deus Todo-Poderoso. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no... Declara essa verdade. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, levante as suas mãos nesse lugar e creia que há favor de Deus para você e sempre cuidou de mim. Faça explodir o teu som.
espero que vocês tenham gostado do louvor. Quero fazer uma oração com vocês. Peço que vocês fechem os olhos. Como eu vou sair daqui? Ué? Não sei como você vai sair daí. Pronto. Então, fechem os olhos, por favor. Senhor Jesus, na tua presença eu me coloco, Senhor, para te agradecer, Senhor, por essa cela, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, das meninas que participaram, Senhor. Senhor, eu sei que a palavra foi curta, Senhor, foi breve, Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu falou no coração de cada uma delas, Senhor. Eu te peço, Senhor, afasta, Senhor, todo medo, Senhor, afasta, Senhor, as nossas angústias, Senhor, as nossas preocupações. Tua palavra diz, Senhor, que o nosso fardo, quando for pesado, Senhor, é pra gente entregar pra Ti. Nos ajuda, Senhor Jesus, a entregar, Senhor, o nosso fardo, Pai. Senhor, assim como Tu segurou a mão de Pedro, Senhor, Pedro gritou, Senhor, por achar, Senhor, que Tu estava distante, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que Tu sempre está do nosso lado, Pai. Então te pedimos, Senhor, segura na nossa mão, nos dá, Senhor, a fé, Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos capacita, Senhor, a ser bênção na Tua presença, Pai. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a manter, Senhor, os olhos em Ti. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. E nos ajuda, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, o Teu reino, Senhor, a Tua justiça, Senhor, venha ser feita nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos nos Teus caminhos, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ser bênção, Senhor, na Tua presença, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está tentando, Senhor, nos afastar, Senhor, de termos comunhão, Pai. Todo medo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está afastando, Senhor, todo vento, Pai, que nos afasta da Tua presença, Senhor, vem cair por terra agora, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que vão ver esse vídeo, Pai, e te peço, Senhor, toca, Senhor, na vida delas, Senhor. Eu consagro, Senhor, e eu abençoo, Senhor, esse resto da semana, Pai, que as pessoas possam ter uma semana abençoada, Senhor, uma semana na Tua presença, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma delas, Senhor, que está aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque elas tiraram, Senhor, um tempo, Senhor, para estar na Tua presença e ouvir a Tua palavra, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma, Senhor, semente volta vazia, Senhor. E eu creio, Senhor, que Tu tem o melhor, Senhor, para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Quero agradecer, então. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. A nossa cela, a gente está tentando fazer ela mais curtinha para todos poderem participar. Eu vou mandar depois ali os louvores para vocês escutarem durante a semana. Vou postar também versículos para vocês lerem durante a semana para fortalecer a fé de vocês. E quero convidá-las também a participar dos cultos. Nós temos cultos na quarta-feira, às 19h30, que é quebra de maldição. Na sexta-feira, que é encontro com o Espírito Santo, às 19h30 também. No sábado tem o Arena Jovem, que é muito bom. Até a Carol teve um problema no celular, ela teve que sair, mas as filhas dela foram adorar um culto para quem gosta de pular, de dançar, assim, de agitar. É muito bom. E lembrando que todos os cultos têm escolinha, então se a gente tem filho não tem problema, né? Acho que todo mundo aqui tem filho, então pode deixar na escolinha. E no domingo, então, às 9 da manhã e às 18h30 tem um culto da família. Convido, então, vocês a estarem online ou presencial. Lembrando que o presencial é sempre melhor, né? Tu sentir, assim, a presença de Deus. E desejo a todas uma ótima semana. Me coloque, então, à disposição se alguém precisar de uma oração. Pode me chamar no privado, que eu estarei orando pela vida de vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Muito obrigada e espero encontrá-las aqui na próxima terça. Um beijo. Fica com Deus. Até mais, meninas. Fica com Deus, Lu. Fica com Deus, Lulu, Luana e Luciné. Beijo, meninas. Até.